Olá, filhos amados do Senhor Deus. Façamos uma oração para o Senhor nos abençoar no entendimento desta lição de hoje. Senhor meu Deus, permita que o Espírito Santo, nosso professor, nos ensine cada dia mais e mais, que somente a sua verdade venha imperar em nosso coração. Capítulo de hoje, 32 de Êxodo. Capítulo 32 é um dos capítulos que eu mais gostava logo quando eu li a primeira vez do Antigo Testamento. Versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então aqui, meus irmãos, vejamos o que já aconteceu rapidamente. Nem bem Moisés se afastou 40 dias desse povo, e esse povo já estava se desviando do Senhor. E olha só que eles haviam presenciado grandes e grandes maravilhas. Vejamos no versículo a seguir, versículo 2. Versículo 2. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro em um cumburil e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. Olha a quantia que o povo decaiu em pouquíssimo tempo. Mas o que aconteceria? O Senhor ficaria magoado. Como não ficaria? Se fez tanto e tanto para aquele povo, e aquele povo estar fazendo essas coisas contra ele, magoaria qualquer um. Não magoaria um pai, um filho sendo desobediente? Versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixe-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Olha a grande honra que o Senhor estava dando a Moisés. Desde que eu vou acabar com todos eles e farei de você, Moisés. Você será uma grande nação. Ou seja, olha que coisa tentadora. Eu teria aceitado. Então, com certeza, eu teria aceitado. Imagina, eu iria ser reescrito toda a história. Eu ver Abraão, Isaac, Jacó, os descendentes, e chegaria a mim, Moisés. Mas não, Moisés já estava com o coração transformado. O coração dele já não era mais aquele coração de quando ele ainda era, digamos, quase um egípcio. Quando ele era uma pessoa que foi até, como nós vimos anteriormente, um assassino, um homicida. Não, o coração de Moisés já havia mudado. Vejamos. Versículo 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse. Versículo 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Por que hão de falar dos egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Você vê, Moisés ainda, diante de toda aquela proposta, e que proposta, né? Ainda pedindo pelo povo, intercedendo pelo povo para o Senhor não destruir aquele povo. Versículo 15. Voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. Aquelas tábuas eram obra de Deus. Como nós vimos aqui no capítulo anterior, foram escritas pelo próprio dedo do Senhor. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E agora vocês já imaginaram a cara de Moisés quando ele chegava no arraial, trazendo aquele presente do Senhor para o povo, e ele vendo todas aquelas atrocidades contra o Senhor Deus? Versículo 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o seu furor. E arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Imagine a grande ira que entrou no coração dele. Nosso Senhor fez tantas coisas por nós, e este povo rapidamente se desviou com idolatria. A pior coisa, muitas vezes, para nós, meus amigos, é a idolatria. Porque estamos deixando o Senhor de lado, mesmo por muitas coisas que Ele tem feito por nós. Versículo 25.
E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, ou seja, já se armassem para a guerra. E não ia ser uma boa notícia para aquele povo. E o que nós conhecemos da história? Que somente o povo de Levi foi o único que não adorou ao bezerro. Como sabemos também que no fim dos dias será adoração, e aquele que não adorar a imagem da besta, não adorar a sua mensagem, estará salvo. Versículo 28. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Foi o que eles mataram por estarem despidos, estarem adorando a imagem daquele bezerro, estarem contra o Senhor. Como Moisés era muito íntimo do Senhor Deus, ele fez até algo que não se deve aconselhar a ninguém a fazer. Mas o tanto que ele sabia que Deus gostava dele, e o tanto que ele também procurava ser reto ao Senhor, ele foi interceder pelo povo. E ficou mais 40 dias e 40 noites. Versículo 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, o pecado do povo. Senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Ou seja, Deus falando que iria arriscar o nome da vida àqueles que pecassem. E aqui descobrimos que o Senhor estava fazendo, desde aquelas épocas, desde a fundação do mundo, desde antes de Moisés, tudo, ele já tinha o seu livro onde ele escreve o nome daqueles que serão salvos, chamado Livro da Vida por nós. Meus amigos, pense nisso. Procure mais a fazer as coisas que sejam retas aos olhos do Senhor. Fiquem com Deus.